Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Carreiras e Profissões, uma iniciativa da ABRE, Agência Brasileira de Estágio, e Universidade Anhanguera, Unidade Santo André. E a profissão tema do programa de hoje é Pedagogia e Letras. Tanto o curso de Pedagogia quanto o curso de Letras formam profissionais para dar aula. E os dois cursos, além de estar em alta no mercado, são os cursos mais procurados pelos brasileiros, ficando atrás somente de Administração e Direito na preferência nacional. E para conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão, nós visitamos a Escola Bilíngue de Santo André, a Cycle School, e conhecemos um pouquinho do dia a dia do profissional de Pedagogia e de Letras. Então, roda aí e vamos acompanhar. Meu nome é Laís, eu entrei aqui como estagiária. Eu aprendi bastante coisa, foi um mês assim, muito proveitoso e eu acabei aprendendo muito com as pessoas que eu tenho aqui em volta. Então eu aprendi como lidar com as crianças, sejam mais velhas, mais novas. Minha função agora é auxiliar bilíngue. Eu fico com uma sala fixa de manhã, na parte pedagógica, auxilio as crianças em toda a parte pedagógica junto com a professora. E na parte da tarde eu auxilio nas trocas de fralda, junto com as crianças também da tarde. A minha meta é ser professora. Então, meu nome é Bruna, eu tenho 19 anos. Fez um ano recentemente que eu entrei na Cycle e também há pouco tempo fui promovida para auxiliar bilíngue. Então, eu sou auxiliar de classe, então eu fico com a turma de K4, 4 para 5 anos. E nós auxiliamos em tudo, né? Desde os cuidados até a parte pedagógica. Bom, eu espero crescer mais nessa área. Aqui já me deu muita oportunidade, então eu espero crescer mais ainda. Meu nome é André, eu tenho 21 anos. Eu comecei pela agência da ABRE, que eles acabaram entrando em contato comigo, falando sobre a oportunidade do estágio na parte de educação física bilíngue. Hoje eu fico responsável pela parte de organização dos nossos materiais, fico responsável pela parte do inglês dentro das aulas de educação física. Então aqui na Cycle eles oferecem, além da educação física que eu acompanho, tem as aulas de circo, de tênis, de futebol, de judô. Então eu sempre acompanho esses professores para fazer a parte do inglês, para os alunos ainda estarem imersos nesse universo do inglês que a escola proporciona. Essa experiência ela vai ser muito boa porque, como para a gente de educação física, a gente está sempre acompanhando o movimento, o desenvolvimento motor, trabalhando aqui na Cycle com crianças desde o berçário até os 7, 8 anos de idade, que é o que a escola comporta hoje. É bom porque eu consigo acompanhar o dia a dia do desenvolvimento de cada um deles, tanto da parte individual, das matérias individuais de circo, judô, como da parte de educação física em geral, que trabalha como um todo, sem ser algo muito específico. Meu nome é Natália, tenho 22 anos. Eu entrei na Cycle em outubro do ano passado. Eu entrei como estagiária.
Olha, a Cycle é uma escola que te dá muita oportunidade de crescimento. Então, você aprende a cada dia. Trabalhar com educação, você enxerga as coisas de uma outra forma. Meu nome é Daniela e eu tenho 29 anos. Eu sou auxiliar, eu comecei como estagiária em março e já fui efetivada em agosto. Eu tô gostando muito de trabalhar com o fundamental, eu não tinha experiência, então eu tô aprendendo bastante. Eu acho que eles falam assim muito bem, principalmente a qualidade deles. Eles falam de uma maneira muito natural, mesmo cometendo alguns erros, eles não têm vergonha de errar, eles falam muito bem. Eu pretendo ser professora bilíngue, então eu tô aprendendo bastante com auxiliar. You're 7? What do you like to do in school? Play with your friends? Yeah? And what are the name of your teachers? Hello, Mariani. Like a lot of English. Aí você vai lá e fala assim, eu também gosto muito de aqui em inglês, Say your tá? name. Rafael. How old are you? I like 7 years. What do you like to Fala do assim, in eu comando aqui que eu sou o mais sério de todos, em inglês. Vai lá. Play soccer. Ó, What do you pula like aqui to na frente. My teacher's name is Eu jogo bola em inglês. Fernanda and teacher Dani. Alright. Gabi, what do you like to do in school? I am a lot intelligent. Play soccer. You like to play Vai lá soccer? vocês Do agora. you like to go to the playground? Yeah, me too. I like Prof. Fernanda. I like teacher Don. I like the school. You like the school very much. I Why do you like the school? I like teacher Susie. Yeah. I like a lot here school because you can play. Recess, we have recess and playground. Almost We have a playground, lunch. run, and we love to study here. Yeah, And you have almost to stay study. in all the school. Do you like reading books? Yes. And I love to read. And almost we read English. We read in Portuguese. We read English, read Portuguese. You like the English class? Yes. The Meu nome é Carla Caratin e eu sou nutricionista da Cycle. O nutricionista na alimentação escolar, ele tem vários papéis. Um deles é pensar num cardápio que forneça para as crianças a quantidade de nutrientes que elas precisam para crescer e se desenvolverem com saúde. Mas a gente também tem outras tarefas, como acompanhar esse crescimento e desenvolvimento e ter também uma dedicação grande à educação nutricional, porque não adianta só a gente oferecer os alimentos se a gente não consegue mostrar para a criança o quanto eles são importantes e como eles devem fazer parte da vida delas no dia a dia. Aqui na Cycle a gente produz alimentação toda na cozinha, então a alimentação é sempre fresca. Eu recebo as mercadorias com muita frequência, então eu sempre estou com alimentos bem frescos, principalmente hortifruti. A gente tem uma grande preocupação em evitar os produtos industrializados, principalmente os ultraprocessados, que são ricos em gorduras saturadas, sal e açúcar. E a gente tem esse cuidado de fazer uma comida simples, com cara de comida de verdade e gostinho da comida lá de casa. Como eu falei, a educação nutricional é muito importante. Então, quando a gente deixa as crianças participarem do processo, desde plantar até desenvolver uma receita nas aulas de culinária, a gente vai quebrando esse tabu da criança e aumentando esse contato com os alimentos. O que a gente percebe é que muitas crianças não conhecem os alimentos e por isso não consomem. Então, quando a gente planta junto, eles se interessam por aquele alimento, eles vão estudar sobre o alimento e a mesma coisa para algumas receitas. A gente gosta de preparar com eles receitas que eles não consomem no dia a dia, porque quando eles fazem parte, eles se envolvem no processo, a aceitação é muito maior. Aqui na Cycle as crianças fazem as atividades de culinária, inclusive o próprio bolo do aniversário é feito aqui pela turma para comemorar o aniversário da criança daquele dia. Eu sou Adriana, sou coordenadora pedagógica da Cycle. Eu acompanho o processo de ensino e aprendizagem das crianças de berçário até que ele for. Na escola existe outra coordenadora, que é a Marisângela, que acompanha de K5 em diante.
As propostas da escola são baseadas na metodologia socio-interacionista. O que isso quer dizer? Que as propostas têm foco na interação das crianças com o ambiente e com as pessoas. Então as crianças aprendem pelas experiências, pelas vivências em situações contextualizadas. A SAICO é uma escola que valoriza a infância. Então o nosso principal foco de aprendizagem é o brincar. As crianças compreendem o mundo e desenvolvem habilidades através do brincar. Então aqui na escola nós temos o brincar livre e o brincar mediado. No brincar livre, as crianças aprendem a estabelecer as relações. E no brincar intencional, a gente desenvolve as habilidades referentes a cada faixa etária. O processo de apropriação da língua inglesa, ele acontece da mesma maneira que as crianças aprendem a língua materna. Isto é, de uma forma natural. As professoras falam o tempo todo em inglês com as crianças. Então elas se apropriam deste vocabulário naturalmente. A SAICO é a primeira escola bilíngue do ABC. Nós fomos pioneiros nessa questão de escola bilíngue. É isso aí, pessoal. Muito legal a matéria na escola da SAICO. Deu para entender um pouquinho do dia a dia desses profissionais. E para falar um pouquinho mais e a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão, nós temos a honra de receber nos nossos estúdios a mantenedora da escola bilíngue de Santo André, SAICO School, Camila do Nascimento Siqueira. Olá, Zé, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-la, Camila. Muito obrigada, prazer nosso estar aqui no programa de vocês. Muito legal. E a coordenadora do curso de Pedagogia e Letras da Universidade de Anhanguera, a professora Simone Penteado. Como vai? Tudo bom? Muito bem, muito obrigado pela presença, é uma honra, professora. Camila, fala um pouquinho pra gente, como você iniciou na área da pedagogia, conta um pouquinho da sua história até aqui na área, por favor. Na verdade, eu sou uma advogada frustrada. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, mas não me encaixei na área, né? Vi que eu precisava de um pouco mais, eu precisava que o meu trabalho fosse realizado e eu visse o resultado do meu trabalho todos os dias. E nada melhor que a área da educação para mostrar pra gente a evolução de uma pessoa, de uma criança todos os dias. Então eu escolhi a área da educação e eu resolvi montar uma escola na região do ABC. Na época que eu montei a SAICO não existiam escolas bilíngues aqui na região. E eu queria fazer um trabalho diferenciado. Eu queria sair um pouco do tradicionalismo para fazer uma linha um pouco diferente, um pouco mais humanista, que trabalhasse o idioma, que a criança fosse crescendo no idioma, né? A gente não tem aula de inglês, nós temos aulas em inglês. É diferente do que você trabalhar o idioma. Essa vivência da criança, porque vocês recebem crianças a partir do berçário. Sim. Isso pode confundir a cabeça dessa criança? Não, definitivamente não confunde a cabeça da criança. O que pode acontecer lá nos 3 anos, 2, 3 anos, que é quando a criança está começando a falar, pode acontecer deles misturarem o português com o inglês na mesma frase. Entendi. Pode acontecer um I wanna beber a milk. Legal, entendi. Mas isso não significa que a criança está misturando e que não sabe o que está dizendo. Entendi. Ele sabe o que está dizendo. Isso é importante, que é um medo de alguns pais que procuram essa educação, né? Sem dúvida. Educação bilíngue, que é muito rica, mas às vezes tem esse medo, é interessante você falar. Essa é uma dúvida muito constante das famílias, né? Principalmente de pais que não falam inglês. Sim. Poxa, se o meu filho vier falando inglês, qual é o tipo de atitude que eu tenho, o que eu faço?
A carga horária que as crianças têm diária na escola é grande, é no mínimo 4 horas por dia. Tá. Comparado a um curso de idiomas, a criança tem 2 horas por semana. Por semana, exatamente. Né? Então, não há necessidade dos pais estarem falando inglês com as crianças em casa. Pelo contrário, eles podem falar, a gente diz que é saudável e os pais até esperam isso. Né? Eles querem ver quantas crianças estimularem, mas a criança não pode ficar na dúvida. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Você não pode começar uma frase no português e terminar ela no inglês. Tá. Porque a criança vai ficar, mas o que o meu pai espera? Ele espera que eu comece em português e termine em inglês. Né? O grande importante da escola bilíngue em si são as pessoas referências, né? Então, ele sabe que a professora só vai falar em inglês. Então, ele vai se reportar em inglês com a professora. E o pai não é diferente. O pai tem que fazer um combinado com a criança. Olha, então, toda sexta-feira nós vamos falar em inglês. Aqui em casa nós vamos assistir um desenho, nós vamos jogar um jogo em inglês. Sim. Então, se está combinado para a criança, não tem nenhum problema. Perfeito. Ele consegue muito legal nos 2 idiomas. Muito legal. E a senhora, professora, a vida acadêmica sempre foi seu objetivo? Não? Não, pelo contrário. Eu iniciei ainda eu venho da escola tecnicista, né? Então, na época eu me formei no magistério, lá que era substituído pelo ensino médio, né? E eu não queria, eu nunca quis ser professora na vida. Mas passei, fiz concurso, fui professora do estado durante 2 anos, mas sempre buscando outros mercados. E é onde eu ingressei no Banco do Estado de São Paulo na época, onde eu fiquei 16 anos, mas não consegui fugir da área da educação, né? Porque eu trabalhei no Banespa, dentro da área da educação informal. Eu trabalhava com treinamento e RH. Tá. Depois que eu retornei, nesse prazo eu fiz a faculdade de pedagogia, porque na época só tinha a faculdade de pedagogia, né? E depois que eu ingressei no ensino superior, trabalhei em algumas escolas de educação básica, cheguei a ser diretora de uma escola de educação infantil, mas já estava mais voltada mesmo ao ensino superior. Hoje faz 12 anos que eu estou no ensino superior, diretamente. Está feliz? Hoje eu sou feliz, legal. Né? Porque eu consegui, é o que a professora Camila falou, que a gente acaba se envolvendo no desenvolvimento do ser humano, sim, né? Isso não é necessariamente da criança, porque a visão do pedagogo ainda é um pouco errônea, né? Mas do desenvolvimento humano mesmo. Né? Você ter uma aluna que ingressa na universidade, que vem de uma educação básica um pouco defasada, e você consegue transformá-la numa profissional. Então, um dos primeiros passos é gostar do que faz, né? Sim, a pedagogia você tem que amar essa questão humana. A área da pedagogia, ela é... Como é que eu posso te colocar? A gente brinca e fala na escola que existe um bichinho da pedagogia. Uma vez que você é mordida por ele, você não consegue sair mais da área da pedagogia. Legal. Né? Porque você faz a diferença na vida de um indivíduo, você contribui para que a vida dessa pessoa seja mais produtiva, seja melhor. Perfeito. Então, é uma coisa que você não consegue sair depois, você fica entrelaçado na área da pedagogia. E Camila, vocês lá na escola, vocês contratam muitos estagiários de pedagogia, letras, né? É a porta de entrada da escola. É a porta de entrada. E como você avalia essa nova geração? O que você pode falar sobre as principais diferenças dessa moçada que está chegando? Essa moçada, eles vêm bem sedentos de informações, de querer aprender, mas não, talvez seja uma impressão minha, acho que a professora pode me ajudar nessa questão, eles são pouco comprometidos. Né? Então, assim, eles começam o estágio e logo em seguida eles já querem ser efetivados, já querem ser professores, eles já querem estar crescendo num lapso muito curto. O imediatismo, Um lapso muito curto, né? Então, eles precisam entender que existem steps a serem seguidos. E às vezes eles não têm muita paciência. Sim. Ou acaba de ser contratado e desiste. Tá. Isso tem acontecido muito, né? Isso é um problema, né? Essa rotatividade, essa falta de comprometimento, né, professora? Na verdade, eu não sei se a gente deve chamar até de falta de comprometimento. Eu acho que o que acontece hoje
é que os cursos de pedagogia, principalmente o curso de pedagogia, ele é voltado para uma formação mais de gestão. Então, eu formo aqui no Brasil, né, em geral, a gente forma pedagogos para assumir gestão educacional. Então, eles já têm essa visão mesmo de gestão. Eles querem ser diretor de escola, eles querem ser coordenador pedagógico. A pedagogia forma de diretor de escola? Forma diretor de escola. Sim. Ele pode dar aula na educação infantil, ele pode dar aula nas séries iniciais? Pode, porque a lei prevê que eles podem fazer isso, porque a gente, dentro do curso, nós também temos as disciplinas voltadas para a docência, né? Que são as didáticas em geral, exceto de inglês. Eu não tenho didática de inglês nos cursos de pedagogia. De nenhuma língua, só a língua brasileira de sinais, que ela é obrigatória, né, dentro da matriz. Então, por isso que o aluno, quando ele chega, que ele quer iniciar na carreira educacional, a porta de entrada é a docência. Tá. É a docência. Até nas escolas da rede pública, se ele não tiver um período de docência, ele não pode concorrer a uma vaga de diretor e coordenador pedagógico. Se não me engano, são mínimo de 4 anos. Depende. O Estado são 10 anos e as prefeituras são 5 anos. Então, ele tem que ter essa experiência docente, mas ele não tem essa paciência. Por quê? Porque ele está sendo formado para uma outra área, né? Entendi. Então, é o mesmo que você ter um médico, você forma um médico, você forma ele como clínico geral, né? Só que ele tem que escolher uma especialização. Ele tem que se especializar em algo. Ele tem que se especializar. Entendi. A pedagogia hoje é a mesma coisa. Ele sai da faculdade com 15 habilitações. Se ele não se especializar em alguma coisa, ele não se encontra dentro da profissão. E existe 2 tipos de graduação, a licenciatura, né, e o bacharelado. Não, a pedagogia hoje não existe mais. Não existe mais? Não existe, só licenciatura. Só licenciatura. E qual é a diferença entre os dois? Então, é que o bacharel, na época, há muitos anos atrás, né, ele só poderia ser gestor, ele não poderia dar aula. Isso daí é histórico. Então, ainda existiam as escolas tecnicistas e ainda existia cursos como o Cefam, e depois veio o Normal Superior, que é só pedagogo bacharel que poderia trabalhar nessas áreas, né? E aí os próprios pedagogos começaram a questionar que se ele podia ensinar alguém a dar aula, por que ele não poderia dar aula? Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Então isso é uma briga histórica. E aí a legislação em cima do curso de pedagogia muda muito. Tá. Cada ano vem novas resoluções, novos pareceres aí do Conselho de Educação, e aí começou a tirar o bacharelado e só formar licenciados. Só que para mim ser licenciada, eu preciso ter experiência docente. Entendi. E nas escolas bilíngues, existe alguma exigência, além de um outro idioma? Existe alguma diferencial para a educação infantil? Realmente existe a exigência de ser pedagogo. Tá. Né? Para dar aula tem que ser pedagogo. Para escolas bilíngues, sim, tem que ser pedagogo e bilíngue. Né? Então ele tem que conseguir transitar. Mas existe alguma outra característica como que você colocou? Tá. Né? Existe a proficiência, né? Tem que ter os testes de proficiência para garantir que ele tenha condições de dar aula tanto em português quanto em inglês. Legal, legal. E professora, quais as áreas são abordadas no curso de pedagogia? São 15? Ele pode atuar na área hospitalar, que são os pedagogos hospitalares hoje, que ele trabalha como um agente de intervenção entre a criança e a escola. Porque a criança, se ela estiver doente, ou se ela adquirir uma doença infecto, ou até um câncer, na verdade, que ele tem que ficar internado, a lei prevê que ele não pode perder o vínculo da escola. Ele tem que ter esse vínculo, que vai ajudar muito no tratamento dele. Então, quem atua nessa área é o pedagogo hospitalar. Entendi. E temos o pedagogo empresarial, que é o que trabalha na área de recursos humanos, treinamento, benefícios. Essa é uma área, às vezes, pouco conhecida, né? Pela grande maioria.
Tanto que dentro da matriz nós temos as disciplinas Pedagogia Empresarial e Educação em Espaço Não Escolar. E o aluno pode atuar também na indústria, né? Também na área de treinamento. Certo. Porque a indústria é uma área que exige muito treinamento e contínuo. Então o pedagogo ele tem essa habilitação porque ele é um especialista em projetos, né? O pedagogo, ele falou em projeto, é o pedagogo. E ele consegue levar exatamente o que a empresa às vezes quer. Perfeito. E os cursos de pós-graduação para pedagogia? Hoje nós temos alfabetização e letramento, que é uma especialização voltada à alfabetização de crianças mesmo. Temos a alfabetização de adultos, que é voltada para a educação de jovens e adultos. Temos a psicopedagogia, que é uma especialização voltada para a área clínica. E temos também a didática de contação de histórias, que também é uma pós-graduação hoje, e o aluno é um diferencial para ele trabalhar com educação infantil. Entendi. E quando ele tem o inglês, ele enriquece muito com a didática de contar histórias, porque ele consegue trabalhar bem. Em sala de aula é usado muito... Contação de histórias é diária. Tem um momento da rotina do Dia da Criança que acontece uma contação de histórias. E na Cycle em especial nós temos todas as quartas-feiras que os pais se inscrevem para contar histórias para as crianças. Entendi, que legal. Mas essa história em inglês ou em português? O importante no momento dessa história é que os pais participem da escola, participem de um momento escolar da criança. Agora, se vai acontecer em português, inglês, espanhol, italiano, nós não fazemos a questão porque nem todos os pais têm o inglês. Entendi. Os pais procuram uma escola bilíngue para os filhos com o desejo que querem que os filhos tenham, já desenvolvam desde pequeno o idioma, mas nem sempre os pais têm. Na Cycle é o idioma inglês e espanhol? É o inglês, o português como língua materna, certo. Né? O inglês, e a gente entra com o espanhol no Fundamental 1. Né? A gente acrescenta o espanhol. Legal. E vai até qual a idade na escola? O projeto da escola foi desenhado, por enquanto, até a 5ª série, até o 5º ano, na verdade, é a antiga 4ª série. Tá? Mas o nosso desejo aí é até o 9º ano. Legal. Quantos anos já, Camila, você está com a escola? Nós já estamos há 7 anos. Há 7 anos. Muito trabalho. Muito. Que bom, muito que bom. Mas a Cycle está fazendo... muito gratificante. Muito legal. Está fazendo um nome muito bonito na cidade. Então, nós da AB temos muito orgulho de contribuir com vocês lá, encaminhando os estagiários para vocês. Tá? É isso aí, pessoal. O papo está muito legal. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informação, mais conhecimento, com essas 2 férias aqui na pedagogia da região. E até já! Com mais de 10 anos de mercado, a ABRE, Agência Brasileira de Emprego e Estágio, conta com mais de 75 mil candidatos cadastrados no Grande ABC. A ABRE conecta a sua empresa ao candidato ideal, trazendo satisfação e qualidade com o melhor custo-benefício. ABRE, deixe o entusiasmo entrar em sua empresa. Contrate um estagiário. Acesse e cadastre-se www.portalabre.com.br. A Adriana está em casa com a família toda e a sogra fazendo aquela receita da internet. Mas será que a sua internet aguenta tantos aparelhos online ao mesmo tempo? Sem Vivo Fibra, a receita vai ficar um horror. Não deixe a banda larga virar um drama na sua vida. Mude para Vivo Fibra e deixe sua família inteira conectada ao mesmo tempo com a ultra velocidade da Vivo. Banda larga é Vivo Fibra. Venha para a ultra velocidade. Assine já. E agora voltando aqui para o nosso bate-papo com as nossas convidadas. Professora, falando um pouquinho sobre o bilinguismo, né? A linguagem de sinais para surdos, aproveitando que a gente tem aqui a Camila da Escola Bilíngue, como que é abordado isso na área da pedagogia? Então, a língua de sinais, ela é uma língua, ela não é uma linguagem. Tá. Né? Às vezes as pessoas se confundem
achando que é só uma linguagem, que é só uma forma de comunicação entre as pessoas surdas e as pessoas ouvintes. E não é, porque ela tem uma estrutura gramatical própria. Então, na parte escrita, ela também é diferente. O surdo, quando eu encontro uma criança ou um adolescente surdo dentro da escola regular, eu preciso ter um especialista. Ele não pode simplesmente ir para a escola regular se ele tiver um grau de surdez acima de 55 decibéis e ser colocado na escola regular sem uma assistência de um especialista, porque ele não vai ter o desenvolvimento pleno que deveria, né? E isso na escola regular, infelizmente, a gente ainda não tem. Apesar da disciplina Língua Brasileira de Sinais ser abordada durante o curso de pedagogia, é um tempo muito curto, porque o aluno ele estuda essa língua durante um semestre. E eu sou especialista em língua de sinais e eu estudei 5 anos a língua. Então, se você tem uma língua que ela tem toda uma estrutura, ela tem toda uma linguística por trás disso, né? Entendi. E Camila, além das aulas de outro idioma, a dinâmica das escolas acontece igual à escola comum, como matérias de ensino? A SAICO é uma escola comum. Ela é uma escola que trabalha todas as competências das crianças, trabalha nos cantos, interesses, pedagogias de projetos. A única diferença é que ela acontece em inglês. Né? A criança, que ela é bilíngue, ela aprende a pensar nos 2 idiomas, então o pensamento dela se torna mais rápido. Entendi. Então ela consegue acessar áreas do cérebro que uma pessoa monolíngue talvez não consiga. E pensando nessa situação que a professora comentou sobre essa inserção da pessoa com deficiência, com necessidades... Existem várias formas de bilinguismo. Tá. Né? E, por exemplo, escolas indígenas são escolas bilíngues. Também. Legal. O que é muito pouco conhecido. Sim, então, Libras também é um idioma, o que também é pouco conhecido. Então, existem várias formas de bilinguismo. Entendi. Né? Legal. E professora, o curso é somente teoria ou os alunos podem colocar em prática o que aprendem em sala de aula? A faculdade possui laboratórios de experimentação? Né? Faz algum tipo de evento? Eu tenho 2 laboratórios aqui, né? Eu tenho um laboratório de pedagogia, que a gente trabalha todas as didáticas das disciplinas, língua portuguesa, matemática, geografia, com jogos pedagógicos, com atividades pedagógicas, né? Eles colocam em prática, sim, todas essas áreas. E eu tenho a brinquedoteca, que é onde eles aprendem a lidar com as crianças de educação infantil. Porque quando eu falo em educação infantil, muitas pessoas imaginam que trabalhar com crianças de 0 a 6 anos é uma questão de só brincar, né? É um erro. Porque é um erro, grandíssimo. É porque é nessa fase de 0 a 6 anos que a gente consegue formar a personalidade, principalmente o caráter do ser humano. Isso é uma área da psicologia, né? Então, tudo que você aprendeu na sua vida, o que você é hoje, foi desenvolvido dos 0 aos 6 anos. As falhas que nós temos hoje é porque houve uma defasagem no desenvolvimento na fase dos 0 aos 6 anos. Então, a educação infantil é uma das modalidades e das fases da pedagogia mais importante que a gente aborda mais. Então, a brinquedoteca, ela é muito trabalhada nessa parte para que o aluno, porque enquanto a criança brinca, o profissional ele identifica problemas ali, tanto problemas de aprendizagem, quanto problemas familiares, problemas de convivência, e muitas vezes a gente consegue até detectar alguns problemas no processo de aprendizagem, como o autismo, déficit de atenção, hiperatividade, né? A gente vai trabalhar isso aonde? Lá na educação infantil. Então, na brinquedoteca é trabalhado isso. Além delas levarem na área de estágio. Tem o estágio obrigatório. É obrigatório. Tá. Então, elas podem levar isso para a escola também, quando a escola aceita, né, alguns trabalhos que elas oferecem. Elas podem colocar em prática. Tá. Para esses estudantes não perder a oportunidade, Camila, o que você poderia dizer para eles, para que não percam as oportunidades de estágio, do estágio não obrigatório, né? Porque nessa fase é difícil conseguir um estágio,
muitas vezes, né? E o que você poderia deixar de dica? Eu vou te contar que tá faltando estagiário. Tá faltando estagiário. Na verdade, acho que a área da pedagogia, a professora tá aqui, não me deixa mentir. Hoje tá muito difícil formar um pedagogo ou um letrado, né, professora? São cursos poucos procurados hoje, né? Então, a gente tem aceitado, sim, bastante estagiários, a gente tem recebido, e é uma oportunidade incrível para que eles possam aprender na prática, né? Vivenciando, experienciando, conhecendo o que é a infância, conhecendo o que é o fundamental ou o berçário. Né? Essa, como a professora estava dizendo, é uma área muito importante da vida, porque é onde se gera memórias de infância, onde se constrói caráter, onde o indivíduo se torna quem ele é na fase adulta, é na educação infantil. Mas é engraçado porque ele é pouco valorizado. Né? As pessoas acham realmente que as crianças vão para a escola só para brincar, mas aquele brincar ele é muito enriquecedor, ele é muito importante. Por isso que a importância da ludicidade, do aprender experienciando, que é o que a gente pratica na Cycle, né? Aprender vivenciando. E pouca escolarização, pouca sentar e fazer uma atividade, né? A gente, na verdade, na educação infantil da Cycle, a gente não usa a escolarização. Né? A gente acredita mais no viver pela experiência. Isso é muito importante, né, professora? Sim, muito. Porque você consegue formar. O problema da educação infantil é que não existe um vínculo de conteúdos, né? Apesar da reforma agora da educação, que foi colocada a educação infantil como parte da educação básica, né? E os referenciais da educação infantil são mais utilizados, né? Mesmo assim, ainda não tem aquele vínculo de disciplinas, de dizer, é língua portuguesa, é ciência, agora é a hora da matemática. Pouco. Aparece pouco. Porque o professor da educação infantil, ele precisa conciliar as disciplinas que estão voltadas ali, né? Por exemplo, ensino de natureza e sociedade, né? Essa é uma disciplina na educação infantil. Mas ele tem que trazer isso no dia a dia da criança. Para a realidade. Na prática. Por isso tão importante. Exatamente. Fazer com que a criança trabalhe isso dentro da escola. Ele não fica sentado num banco escolar escrevendo, né? Ele tem que trabalhar aquilo para ele sentir. Ele tem que vivenciar, ele tem que experienciar. E, acreditem ou não, brincar é uma coisa muito séria. Sem dúvida. Brincar é assunto de pauta de muitas reuniões, de muitas entrevistas, de muito estudo. Brincar é uma coisa muito séria, porque é através do brincar que a criança vai se dotando de sociedade, vai entendendo o ao redor. Que legal. Muito bom, muito legal. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, estou aprendendo com vocês aqui. Então não deixa ele muito tempo em frente de videogame, nem do tablet. Nem do tablet. Leva para jogar Porque bola, hoje em dia, árvore, isso atrapalha muito o desenvolvimento? Muito. Os brinquedos eletrônicos, eles têm uma... Eles têm uma função também educacional, mas não só. Né? Então, hoje eu tenho, como a mãe trabalha, o pai trabalha, e a criança geralmente ou fica na escola o dia todo, ou fica com avós, e para não ficar na rua, porque hoje é um perigo, então deixa na frente da televisão, deixa na frente do videogame, do tablet. É a babá. Exatamente. Isso é muito ruim. Sem dúvida. Muito ruim, porque a criança ela não desenvolve no seu lado intelecto aquilo que precisa. Criatividade, respeito, limites. A criança acaba não desenvolvendo. Porque não existe nada melhor do que sair com o filho, jogar bola, né, fazer com que ele suba numa árvore, soltar uma pipa, deixar com que ele corra, porque ele precisa ter noção de limite. E só correndo que ele vai saber a distância que ele ficou do pai, ele volta, entendeu? É diferente do que ele ficar ali no videogame. A falta de limite é uma coisa muito séria hoje na nossa sociedade. Até uma psicóloga amiga minha, mandar um beijo para Ana Paula, ela disse que assim, a criança é a mesma coisa que você pôr a criança no meio do oceano. O que vai acontecer? O que aconteceria com você? Se você estivesse no meio do oceano, você não se sentiria perdido? Agora, se esse oceano tivesse bordas, se você estivesse numa piscina, no meio da piscina, se tivesse bordas, você entenderia o limite, até onde você pode chegar. E hoje as crianças estão no oceano. Né? Então eles estão sem limites, tá faltando um pouco de limite. E as crianças testam até a fase adulta, até hoje, né, professor? Chega um adulto problemático. Exatamente. E essa relação escola e família
É muito complicada? É muito importante. É muito importante, muito importante, sim. Importante. Ambos têm que estar alinhados. Se eles não estiverem alinhados, se a criança aprende uma coisa na escola e aprende outra em casa, normalmente não dá certo. Tá. Né? A família tem que estar muito alinhada com o tipo de escola que eles querem para os filhos, que tipo de valores, que tipo de identidade que eles querem criar para os filhos. Então, a identidade escola-família tem que estar muito, muito alinhada. Tá. E as crianças que ficam em tempo integral na escola, qual que é a idade ideal para se iniciar com o estudo integral? Existe alguma? Hoje não tem um deadline de falar, não, a partir de X idade é ideal que a criança estude o período integral. Hoje as escolas atendem bastante a necessidade das famílias. Sim. E poucas mães hoje, ou poucas famílias trabalham meio período. Sem dúvida. Normalmente a pessoa trabalha no mínimo 9 horas. Então daí veio escolas de período integral. Na Cycle, a partir de 5 anos, as crianças têm que estudar período integral. Eu não tenho a opção do meio período. Entendi. Eu tenho com 4 anos para baixo, mas de 5 anos para cima eles precisam estudar período integral, porque eu preciso entrar com letramento na L1, que é a língua materna. Então eu preciso trabalhar o letramento na L1 e eu não posso abandonar o inglês. Sim. Então eu preciso de 2 períodos. Entendi. Isso é aceitável. O estudo integral ele é importante. Ele é. Hoje em dia faz parte, né? O que você disse está se tomar adequando. Cuidado, às vezes, né? Ela tem esse projeto. Essa estrutura. É uma estrutura, é um projeto que funciona bem. O que a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, são escolas que eu coloco a criança em período integral. Essa criança, ela entra na escola às 7 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde. Só que essa escola não tem uma estrutura e também não tem um projeto pedagógico para isso. Não tem uma rotina Não didática. tem uma rotina. Então a criança, o que ela fica? Ela fica o dia inteiro assim, das 7 a meio-dia nos bancos escolares, tendo as disciplinas obrigatórias, né? Sim. E à tarde ela faz a lição. Então ela continua no banco escolar, tendo aula de reforço, fazendo a lição de casa ali na escola. O estresse causado por conta disso leva a criança a ficar doente. Ela não consegue, porque ela precisa ter um momento para brincar, Sim. ela precisa ter um momento de lazer, ela tem que ter um momento para fazer outras atividades que não nos bancos escolares. E a lição de casa, que é levado para casa, isso ainda é usado? Sim, é usado. É usado. Nós na Cycle, nós não trabalhamos a lição de casa, porque eles já ficam 8 horas na escola. Sim. Né? Então não tem necessidade de ainda chegar em casa, ainda ter que estudar mais uma outra questão que o que poderia ter sido resolvido dentro da sala de aula. Sem dúvida. Né? As lições de casa existem porque normalmente as crianças estudam meio período. Estudam 4 horas e 4 horas, se você parar para pensar, é muito pouco. Sim. Então ela precisa rever isso em casa, ela precisa tirar as dúvidas no dia seguinte. Né? Então na Cycle nós não temos a lição de casa. Por conta justamente da carga horária a maior. carga horária já é estendida. Perfeito. E professora, para aquele que deseja entrar no curso de pedagogia ou letras, o que a senhora pode deixar de dica, de orientação? Então, eu sempre falo isso nas salas de aula, né? Eu gostaria de deixar isso bem claro. Ainda existe muito um estereótipo de que a pedagogia é para cuidar de criança, né? Isso não existe. A pedagogia, ela é uma especialização na educação brasileira hoje. Então, eu preciso de um pedagogo para estudar as legislações educacionais, para fazer a reforma do ensino médio, para fazer a reforma do ensino superior. Quem faz isso é um pedagogo, né? Sim. Então, quem gosta de trabalhar com pessoas não precisa gostar de criança. Porque às vezes eu pergunto para a aluna, por que você veio fazer pedagogia? Ai, porque eu adoro criança. É o que mais se não ouve. Não precisa gostar da criança, precisa gostar do ser humano. De desenvolvimento. Do desenvolvimento humano. É isso que precisa, né? Na sua parte intelectual. Então, quem te gostar disso, venha fazer pedagogia, que não vai se arrepender. Vai aprender a parte de legislação educacional, vai entender muito sobre como funciona a escola, né? E eu garanto que vai melhorar muito também no relacionamento familiar,
porque a pedagogia leva a isso, você entender o seu marido, entender os seus filhos, entender a sociedade no geral, né? Porque você tem essa visão psicológica. Nós temos muita psicologia no curso, então a gente tem essa visão do ser humano, né? E o pedagogo, não necessariamente, ele tem que trabalhar nas escolas hoje. Tá. Tem, a senhora comentou no início do programa. São diversas áreas. Ele pode continuar trabalhando na empresa que ele trabalha, pode continuar, ou então ele parte para a pedagogia hospitalar, que os hospitais ultimamente andam implorando pedagogos hospitalares, né? Porque também elas são muito sensíveis, então não querem ter vínculo com crianças que estão passando por problemas de saúde. É uma dificuldade grande, é uma área restrita, mas é uma área bonita, né? Bacana. E Camila, a professora deu a dica para quem deseja entrar no curso de pedagogia, e aquele que já entrou, está no curso, que você pode dar de dicas para que consiga o estágio, que consiga se desenvolver na carreira, um bom profissional. Um bom profissional na área de pedagogia ou na área de letras tem que ter força de vontade. Né? Tem que persistir, tem que ter força de vontade, tem que realmente se encontrar e fazer o que gosta. Eu brinco, eu faço as entrevistas, inclusive, eu faço parte do hall de entrevistas, e a primeira pergunta é: por que você escolheu a pedagogia? Por que você escolheu letras? E eu sempre escuto essa de, porque eu adoro criança. Mas não basta gostar de criança, tem que amar o que faz. Sim. Não é só a criança em si, como a professora estava dizendo, é o desenvolvimento humano. Né? Porque sempre vai ter uma criança que vai ser diferente das outras, ou que vai chamar um pouco mais de atenção, ou que requer mais atenção dos outros profissionais, que talvez possa desagradá-la. Sim. Né? Então, para trabalhar com pedagogia, para trabalhar com letras, a pessoa tem que gostar de desenvolvimento humano e tem que persistir, tem que estar aberto a aprender e a experienciar todos os dias. Muito bom, ótimas dicas aqui. Foi um prazer conversar com vocês. A gente aprendeu muito aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também ficou muito satisfeito com o bate-papo. Alguma consideração final, professora? Não, como uma boa educadora, né, eu convido todos a vir estudar, né, a escolher um curso, não necessariamente pedagogia ou letras, mas a estudar, porque o estudo ele traz um conhecimento importante, não só no desenvolvimento humano, mas também para a sua carreira profissional, para alcançar aquilo que as pessoas almejam, né? Muita gente acha que uma faculdade são para poucos, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje a faculdade é para todos, independente de posição social ou posição financeira, a faculdade é para todos. Ela deveria fazer parte da educação básica hoje, né? Não deveria parar no ensino médio, deveria ter ainda uma graduação, deveria. Muito legal. Obrigado, professora, pela participação. Obrigada a você. Camila, alguma consideração final? Eu quero fazer um convite para todos que estão nos assistindo e conhecer a Cycle. Nós temos um projeto realmente diferente, uma proposta bilíngue, onde o ser humano é valorizado, onde as particularidades e individualidades das crianças são respeitadas. Para nós, o brincar realmente é muito importante, o desenvolvimento das crianças é algo que para nós é muito especial. Eu convido vocês para vir conhecer o nosso projeto. E o espaço é lindo lá, eu já fui lá, muito legal, muito verde, né? Que bom que você gostou. O verde é muito importante. É muito importante. Né? Esqueci de te convidar para vir conhecer o @cycleschool.com.br, a página do Facebook e do Instagram da escola. Vem nos visitar. Isso aí. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, professora. Foi um prazer recebê-las. Pessoal de casa também, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, pelo YouTube. Todos os vídeos estão disponíveis para vocês lá no nosso canal, tá? Agradeço os nossos parceiros, a Barbearia Las Vegas Barbershop, a Vivo Fibra, com a sua revendedora Viacal, que está aqui em Santo André, também um grande parceiro nosso, a Anhanguera e a ABRE, Agência Brasileira de Estágio. Muito obrigado a todos, até o próximo programa e até lá!